Um jogador milionário, ídolo de torcida, titular absoluto, simplesmente desaparece, sem aviso, sem explicação e sem dar satisfação nem ao clube que pagava milhões para ele. Agora imagine a cena. Um time se preparando para entrar em campo, elenco pronto, comissão técnica alinhada, e um dos principais jogadores simplesmente desaparece. Não atende o telefone, não responde mensagens. Some. E quando a situação começa a ficar estranha, aparece um vídeo do outro lado do continente, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Essa não é só uma história de futebol, é uma história de dinheiro, decisões erradas e talvez perigo real. Hoje você vai entender o colapso de Robert Arboleda. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Anderson Silva e se prepara porque essa história vai muito além do futebol. O dia que tudo começou. No dia 4 de abril de 2026, o São Paulo Futebol Clube tinha um compromisso importante contra o Cruzeiro. Era mais um jogo decisivo na temporada. E como de costume, a expectativa era de Arboleda em campo, sendo aquele zagueiro firme, seguro, líder na defesa. Só que dessa vez foi diferente. O nome dele apareceu na lista, mas ele não apareceu no estádio. No começo, parecia algo simples, um atraso, talvez um problema pessoal, alguma coisa pontual. Mas o tempo foi passando e nada. A comissão começou a ligar, o clube tentou contato, empresários foram acionados e ninguém conseguia falar com ele. E é nesse momento que a situação deixa de ser comum e começa a virar um problema sério. O mistério do dinheiro. Aí entra um ponto que muda completamente essa história. Enquanto o clube tentava entender o sumiço, a justiça brasileira estava atrás de outra coisa, dinheiro, mais especificamente, quase 1 milhão em dívidas. E quando tentaram bloquear esse valor nas contas do jogador, veio o choque e a surpresa. Só tinha apenas 12 mil reais disponíveis. Agora, para pensar comigo. Um jogador com salário acima de 1 milhão por mês, com anos de contrato em clube grande, com premiações, luvas, publicidade, como esse cara tem só 12 mil reais na conta? Isso não fecha. A partir daí, começam as especulações. Será que o dinheiro foi transferido para o exterior? Será que foi colocado em contas de terceiros? Será que ele já sabia do bloqueio e se antecipou? O mais curioso é que não existe uma resposta oficial até agora. Só perguntas, e quanto mais perguntas, mais o caso fica estranho. Sem dinheiro nas contas, a justiça fez normalmente o que acontece nesses casos. Foi atrás de bens e encontrou algo que representava bem o padrão de vida do jogador. Uma Porsche Carrera, um carro de luxo, símbolo de status, símbolos de sucesso, mas nesse momento virou símbolo de queda, porque o carro foi penhorado para pagar dívida. Isso muda a percepção de tudo, porque não é mais só um problema financeiro, é um colapso visível, passado que já dava sinais. O mais impressionante é que isso não começou agora. Em 2024, o São Paulo já tinha percebido que algo não estava certo. O clube assumiu cerca de 7 milhões em dívidas do jogador, para ajudar e para limpar a situação, para dar tranquilidade. Só que mesmo depois disso, os problemas continuaram e pioraram. Dívidas foram surgindo, processos aparecendo, compromissos não sendo cumpridos, e aí a gente chega numa pergunta-chave. Isso foi descontrole? Ou foi algo que saiu completamente do controle dele? No fim de toda essa história, o caso Arboleda deixa de ser apenas mais uma polêmica do futebol. Ele se transforma em algo muito maior, um retrato real de como uma carreira construída com talento, disciplina dentro de campo e reconhecimento pode desmoronar por decisões fora dele. Porque quando a gente olha para a trajetória de Arboleda, a gente não está falando de qualquer jogador. Estamos falando de um atleta que chegou ao São Paulo, se firmou, virou titular, virou referência e por muito tempo foi sinônimo de segurança na defesa. Ele enfrentou pressão, jogou jogos grandes, conquistou o respeito da torcida e construiu uma imagem de jogador confiável. Mas o futebol não acontece só das 4 linhas. Fora delas, existe um outro jogo, mais silencioso, mais perigoso e muitas vezes mais decisivo. É o jogo das escolhas, das pessoas que você coloca ao seu redor, das decisões financeiras, dos compromissos que você assume e principalmente das consequências que você nem sempre vê chegando. E foi exatamente nesse jogo que tudo começou a sair do controle. Dívidas começaram a aparecer, compromissos não foram cumpridos, problemas foram se acumulando e o que antes era algo controlável se transformou em um efeito dominó. E quando esse tipo de situação foge do controle, ela não para. Ela cresce, ela pressiona, ela cobra. E é aí
que entra um dos pontos mais delicados de toda essa história: os bastidores. Relatos, informações não confirmadas oficialmente, mas que circulam com força nos corredores do futebol, de que a parte dessas dívidas pode ter ultrapassado o sistema tradicional, pode ter saído do ambiente bancário e entrando em um território muito mais perigoso. E quando isso acontece, as regras mudam completamente. Não existe contrato formal, não existe negociação amigável, não existe tempo, existe pressão, existe cobrança e, segundo os relatos, existem ameaças sérias. E isso muda completamente a leitura de tudo, porque o que antes parecia responsabilidade pode ganhar outra dimensão. Porque em um cenário como esse, sumir não é necessariamente fuga, pode ser sobrevivência, pode ser tentativa de ganhar tempo, pode ser tentativa de se proteger, pode ser tentativa de se reorganizar que já saiu do controle. Mas ao mesmo tempo, essa decisão cobra um preço altíssimo, porque ao desaparecer, Arboleda não deixou apenas o clube, ele deixou para trás a confiança construída ao longo dos anos, o espaço no futebol brasileiro, a estabilidade profissional e principalmente sua imagem. No futebol moderno, a imagem vale tanto quanto o talento, porque clubes não contratam só jogadores, contratam segurança, confiança, previsibilidade. E hoje, o nome de Arboleda carrega dúvida. E dúvida no futebol afasta a proposta, afasta oportunidades, afasta recomeços. E talvez esse seja o ponto mais duro de toda essa história, porque talento ele ainda tem, capacidade ele ainda tem, experiência ele ainda tem. Mas a pergunta que fica: será que o futebol ainda vai confiar nele? Se algum clube vai estar disposto a assumir esse risco? Porque no alto nível não basta jogar bem, é preciso ser confiável. E reconstruir isso é muito mais difícil do que construir. Além disso, o silêncio que envolve o caso, a falta de uma versão clara, a ausência de explicações diretas, só aumentam o mistério. E quando maior o mistério, maior desconfiança. E quanto maior a desconfiança, mais difícil é o retorno. Hoje o cenário é incerto. Um jogador que já esteve no topo agora vive um momento mais crítico da carreira. Sem clube definido, sem posição clara e com uma história que ainda não foi totalmente explicada. Porque no futebol, você pode construir uma carreira com talento, com esforço, com dedicação. Mas basta perder o controle fora de campo para ver tudo desmoronar. E o caso de Arboleda deve ser lembrado exatamente assim, como de um gigante dentro das quatro linhas que acabou derrotado fora delas. Futebol. Consequências e queda. A Arboleda vai para o Equador, se afasta, se protege, mas paga um preço altíssimo. Ele perde o mercado, perde espaço e perde confiança. E no futebol, confiança é tudo, porque dentro de campo ele era um gigante e fora dele, uma história que está se desmoronando. Um jogador que tinha tudo pela frente e está deixando escapar. E eu quero saber de vocês. Tem volta, torcedor São Paulino? Ou já era para vocês?